Na Era do Espírito. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá AM 1420. Meu nome é Gisele Regina e hoje estamos aqui representando o Departamento de Arte Espírita. E eu sou Ana Lúcia. Eu, Sônia Maria. Vamos apresentar o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, trazendo a história Em Busca de Obreiros. Adaptação da história A Preguiça, da Revista Espírita de 1858. Em busca de operários. Um homem saiu para recrutar pessoas a fim de realizar um trabalho importante. Os jovens disseram que não tinham experiência nem vocação para o serviço. Senhores de meia idade diziam que tinham compromissos que não podiam adiar. Alguns idosos relatavam que era muito difícil a locomoção para eles e também alegaram que tinha raciocínio lento e doenças que reclamavam repouso, sem poder fazer muito esforço. Então o homem disse: "Que farei?" Logo teve uma ideia. Resolveu que pela arte poderia atrair pessoas. Então contratou músicos e postou na esquina de uma praça movimentada, ao som de tamborins, pandeiros, reco-reco, cuícas e muita cantoria. Não tardou e veio pessoas de todas as idades. Era gostoso de se ver. Cantavam, dançavam e sorriam animadamente. Todos mostraram boa disposição para estar ali naquele momento. Depois de algum tempo, o homem dispensou os músicos e começou a falar sobre a importância da família, das tarefas que somos designados a fazer para crescer moralmente e espiritualmente, coisas dessa grandeza. Como previu, notou que poucos ficaram ouvindo, muitos se foram. Continuou falando sobre moral e retidão do caráter, vigília religiosa e ensinos evangélicos. Aí a situação piorou, porque as pessoas iam embora. Finalmente, disse a reduzida assembleia: "Meus queridos irmãos, estou precisando de operários, de gente para trabalhar. Quem se habilita?" Ficaram 5 jovens, 2 senhoras, um homem de meia idade e 2 idosos. Levantando as mãos para o céu, o recrutador orou jubiloso: "Graças te dou, meu Pai, por teres concedido esta pequena multidão excelente." Um erudito que estava ali desde o começo assistindo às explicações, compadecido, aproximou-se do homem e colocou a mão em seu ombro. Ele disse: "Pobre homem, perdeste uma multidão e ainda rendes graças? Havia mais de 1000 pessoas aqui." E o homem responde: "Ah, meu irmão, é porque tu não sabes. Cada um dos que ficaram vale por 1000 dos que se foram." Então, queridos ouvintes, podemos perceber que na história há um homem que precisa da cooperação de outros irmãos para um trabalho. E vimos que a maioria estava ocupada demais para aceitar a proposta dele. Quando ele reuniu músicos, num instante apareceu pessoas e muitas delas foram embora quando a festa acabou. Ao falar palavras tais como família, religião, moral, houve um afastamento de mais pessoas e ficaram poucas. Pensando nisso, podemos refletir sobre a prática da caridade, que faz o egoísmo, o orgulho e a vaidade diminuírem, pois sabemos que, como espíritos imperfeitos, ainda somos dotados de imperfeições e não temos que eliminar com a tecla deletar e sermos perfeitos de uma hora para outra. Há um caminho aí, sendo um trabalho de formiguinha diário, para assim compreendermos a verdadeira fraternidade, para que reine a paz e a justiça divina. Por isso, nós temos tarefas que foram confiadas, e aquelas que aparecem em nossos caminhos
são meios de aperfeiçoar nossa inteligência para assim evoluir. A vida terrestre serve para o aperfeiçoamento moral e é pela inteligência, capacidade da linguagem, que temos essa oportunidade de pensar, refletir e sair da zona de conforto. O trabalho na caridade é um meio. Lá no Livro dos Espíritos, pergunta 676, os Espíritos respondem que sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao que é muito fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência para suprir essa limitação, mas é sempre um trabalho. Ou seja, não importa que tipo de trabalho no bem você faça, se tem a intenção de ajudar de coração, auxilia muito no progresso. Inclusive, queridos ouvintes, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Buscai e achareis, diz o seguinte: do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análogo a esta outra: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. E quando pensamos na história que foi dita, podemos refletir sobre as nossas ações do dia a dia, como obreiros do Senhor que somos. Quando foi, por exemplo, que tivemos tempo para Deus? Ou melhor, a disposição para o trabalho como obreiros do Senhor? Para ouvir a tarefa solicitada que vem através de irmãos que chegam a nós, seja ela qual for. André Luiz vem com a frase: quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. E quando o serviço aparece, qual a primeira atitude que tomamos? Qual a resposta que damos? Então reflitamos um pouco mais sobre o que a gente pede a Deus e o que chega a nós. Indo um pouco mais a fundo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em Obreiros do Senhor, diz o seguinte: ditosos os que hajam dito a seus irmãos. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra, dizendo que as recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Podemos refletir aqui também sobre a última frase dita do homem na história, em relação à pequena quantidade de obreiros que ficaram para o trabalho proposto por ele. Cada um dos que ficaram vale por 1000 dos que se foram. Aqui é possível perceber que os que ficaram são aqueles que demonstram interesse, pois é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Precisamos de salário, não é, queridos ouvintes? Então, precisamos trabalhar para o nosso alimento espiritual, para o nosso alimento material, ou seja, a conquista do progresso moral. Por isso, precisamos do pão nosso de cada dia, como diz a grandiosa oração do Cristo. E nós, meus irmãos, em que condição de trabalhadores nos situamos quando o Pai nos solicita o auxílio em qualquer tarefa a benefício do próximo e de nós mesmos? Agradecemos a atenção de todos e até o próximo programa. Na Era do Espírito.